Diz assim: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, e eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alto que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol ou no abismo a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomares asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais ia sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Glória a Deus. Estamos aqui diante de um dos textos mais belos da Bíblia, pelo menos a meu ver. Dos 150 salmos da Bíblia, 71, cerca de 71 são de autoria de Davi. E no salmo de número 139, Davi, com a graça que lhe era peculiar, ele descreve Deus de uma forma sublime e tremenda. Ele começa nos primeiros versos dizendo a seguinte coisa: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Sondar é uma expressão que significa examinar com empenho, cuidado, profundidade. Essa era uma expressão usada nas causas legais e usadas para descrever o ato de escavar profundamente numa mina à procura de metais ou de alguma coisa preciosa. O que a Bíblia está dizendo é que os homens têm o poder de ver a aparência. Deus é aquele que perscruta, inquire e sonda a essência. E ele prossegue, continua: tu conheces o meu assentar. Tem versões que está escrita tu sabes. Essa expressão aqui, tu sabes, é uma expressão que indica discernir, compreender com entendimento. Significa que Deus não é alguém que tem apenas dados brutos de uma pessoa ou de coisas. Deus é o Deus que sabe pormenorizadamente tudo acerca de tudo e qualquer pessoa. Deus não é igual a um computador que quando você, ou um sistema que você vai lá, quer escanear, você bota lá para pesquisar e começa a fazer a varredura. Não. Deus tem simultaneamente, exatamente, o dado de todas as coisas, de todas as pessoas do universo diante dos seus olhos, sem precisar fazer uma pesquisa. Hebreus 4, verso 13 diz: todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar conta. Todos os dados do universo, Deus não precisa fazer uma pesquisa. Ele está parado, estão tudo diante dos seus olhos e ele não precisa fazer nenhum esforço. Por isso, Davi, aqui no versículo de número 6, vai dizer: tal ciência para mim, maravilhosíssima,
tão alta que não posso atingir. Se você juntar todos os computadores do mundo, os supercomputadores da NASA, junta tudo, não dá 1/1000 do que é a mente do Deus Criador do universo, que controla todas as coisas. E ele prossegue: cercas o meu andar. Tem versão que está esquadrinha. Isso aqui indica que o conhecimento de Deus é selecionado. Olha que coisa. A expressão aqui para cerca ou esquadrinha era uma expressão usada para quando eles iam selecionar o grão. Olha só que coisa. Como se não bastasse Deus saber detalhadamente, pormenorizadamente tudo e saber simultaneamente todas as informações do céu, da terra e debaixo da terra, em todo o universo, Deus ainda consegue selecionar os dados de forma simultânea. Isso aqui aponta para quê? Isso aqui aponta para a onisciência de Deus. Você sabe, eu vou chover no molhado. Oni, todo. Ciência, conhecimento. Logo, o Deus que sabe tudo, conhece tudo, entende tudo e nada foge ao seu controle. Provérbios 15, versículo de número 3 diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A Bíblia diz em Apocalipse 2, verso 23, Jesus falando: e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e os corações. Jeremias 16, verso 17, Deus diz que os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos e perante a minha face eles não se escondem. Um Deus que controla tudo, um Deus que sabe de tudo e um Deus que entende tudo. Deus é o Deus onisciente, conhece todas as coisas. Agora, olha que coisa curiosa e poderosa sobre a onisciência de Deus. Deus sabe o tamanho do universo. Deus sabe quantas estrelas tem no universo. Agora, no final do ano passado, eu estava vendo uma matéria onde a Agência Espacial Europeia, uma espaçonave, Gaia, fez um mapa 3D da Via Láctea, da nossa galáxia. E esse mapa 3D mostrou para eles que só a nossa galáxia tem 2 bilhões de estrelas. A nossa galáxia, 2 bilhões de estrelas. A nossa. E eles acreditam que existem bilhões de galáxias dentro do universo. Agora, olha que coisa curiosa. 2 bilhões. Deus sabe exatamente quantas estrelas não existem na Via Láctea, existem no universo. E Deus não sabe apenas quantas estrelas tem. Olha só que coisa. Deus sabe detalhes acerca dessas estrelas. O tamanho, a glória, o brilho, onde elas estão. Salmo 147, verso 4, diz que ele conta todas as estrelas e chama elas pelo nome. Isaías diz que ele chama elas pelo nome e elas se apresentam diante dele, porque ele é grande em poder e sabedoria. A grandeza de Deus é tão grande que Deus sabe o tamanho do universo, quantas estrelas tem no universo. Agora segura aí, Deus sabe exatamente o tamanho dos céus. Deus sabe exatamente quantos grãos de areia existe na praia do mar. Deus sabe exatamente quantos metros cúbicos de água existe nos oceanos e na fossa das Marianas, que é o ponto mais baixo da terra no Pacífico. Deus sabe exatamente o peso das montanhas. Isaías 40, verso 12, Deus faz uma pergunta: quem tomou a medida quem tomou a medida das águas com seu punho? Quem mediu os céus a palmos? Quem recolheu numa medida o pó da terra, e as balanças e os outeiros, e os montes e os outeiros pesou em balança? Deus sabe todas as coisas que existem no universo. Deus sabe quantos habitantes exatamente tem no planeta Terra. E além de saber quantos habitantes tem no planeta Terra, Deus sabe quantos fios de cabelo tem em cada cabeça de cada habitante que existe no planeta Terra. Só dados da ONU diz que nós somos hoje cerca de 8 bilhões de habitantes. Deus sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada um, cada oração, quando nasceu, o que pediu, que dia vai morrer, o que está passando, o que está precisando, o que precisa para mudar de vida, o que precisa para ter a história alterada. Um Deus que sabe, conhece todas as coisas, um Deus soberano. Um Deus grandioso. Agora, como se isso fosse um galho fraco para Deus, e é um galho fraco para ele,
Além dele saber tudo, ele sabe tudo de forma antecipada, que é a sua presciência, que é um outro atributo que está dentro da sua onisciência. Ele sabe de tudo, mas sabe de tudo também de forma antecipada. Verso de número 4. Ainda a palavra não me chegou à boca, e eis que tudo conheces. O que você está pensando agora, Deus sabe. Mas o que você vai pensar amanhã, Ele também já sabe. E o que você vai falar com Ele daqui a 20 anos, Ele já sabe. E o que você vai falar com Ele no último dia da tua vida, segundos antes de você morrer, Ele já sabia antes de você nascer. O versículo de número 16 vai dizer: e todas estas coisas foram escritas no teu livro, as quais ia sendo dia a dia formada, quando nenhuma delas havia. Quer saber de uma coisa? Quando você estava na barriga da tua mãe, Deus já sabia. Um Deus que sabe de tudo. O que é uma profecia? Uma profecia não é nada mais, nada menos do que uma fagulha da presciência de Deus. Como Deus sabe de tudo que vai acontecer, Ele anuncia antecipadamente. E como Ele é soberano, Ele também pode determinar o que vai acontecer no futuro. Isaías vai dizer isso. Isaías 42, verso 9, ele vai dizer: eis que as primeiras coisas passaram, e as novas coisas eu vos anuncio, e antes que venha a luz eu vos faço saber. É o Deus que anuncia o fim desde o princípio. Por que Ele pode anunciar o fim desde o princípio? Porque Ele conhece o fim. Sabe que é o princípio. E determina todas as coisas. Grandioso é o nosso Deus. A partir do versículo 7, Davi começa de forma poética a descrever um pouco acerca daquilo que nós chamamos de onipresença de Deus. Só por uma questão didática, na igreja sempre tem novo convertido, então me permita ser um pouco didático. Oni, todo, presença, presença. É a capacidade que Deus tem de se manifestar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não há lugar onde Deus não esteja, não há lugar onde Deus não possa se manifestar. Agora, uma coisa você precisa botar no teu coração. Embora a onipresença seja a capacidade que Deus tem de se manifestar em todos os lugares ao mesmo tempo, não significa que Deus se manifeste em todos os lugares. Deus está em todos os lugares, mas não se revela em todos, porque isso é soberania. Ele se manifesta e se apresenta onde Ele bem entende. Por exemplo, Jesus falou: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Deus é um Deus que a presença dele preenche todo o planeta, mas Ele se revela em lugares específicos. E a minha alegria é saber que essa casa é a casa de oração, é onde Deus se revela, é onde Deus se manifesta, é onde Deus faz milagres, é onde Deus apresenta a sua glória. E a onisciência de Deus, olha só que coisa linda. Davi vai dizer: para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu estás. E se eu for lá no abismo dar uma volta? O Senhor está lá também. E se eu tomar as asas da alvorada e me deter nos confins dos mares? Até ali tu me guiarás. E a tua destra me susterá. E a onipresença de Deus faz um diálogo com uma outra característica de Deus. Qual é? Que é a sua imensidão e transcendência. Deus é um Deus imenso. Você sabe disso. Deus é um Deus que Ele é tão grande, tão grande, tão grande, que nem a grandeza comporta Ele. Deus é tão grande, que nem o universo pode contê-lo. Isso é chamado de imensidão. A Bíblia vai dizer um texto curioso. Isaías 6, versículo 3 diz: santo, santo, santo é Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A glória de Deus inunda a terra. Jeremias 23, versículo 23 e 24. Acaso sou eu Deus de perto e não também Deus de longe, diz o Senhor. Ocultar-se alguém em esconderijos de modo que eu não veja? Acaso não encho eu os céus e a terra? Céus, plural. Esse céu aqui nosso, o outro lá sideral e o outro lá da eternidade. Ele enche tudo. Segundo Crônicas, capítulo 6, versículo 18, Salomão está edificando o templo, o homem mais sábio da Bíblia. E quando ele acaba de edificar o templo, ele vai fazer uma oração a Deus, ele diz assim: Deus, segundo Crônicas 6, verso 18, Deus, o céu dos céus não podem te conter. O universo não pode conter Deus, porque Deus é maior do que o próprio universo que Ele criou. Imensidão.
Que grandioso, tremendo, magnífico, um Deus poderoso que é o nosso Deus em cuja presença estamos. Um Deus que a glória dele é prejador. Agora, sabe uma coisa que me deixa extasiado diante da Bíblia? Extasiado. E isso é uma coisa que até nos constrange. Quando eu olho para isso, eu falo, rapaz, eu sou pecador mesmo. Só Deus para ter misericórdia. Sabe por quê? Um Deus que o próprio universo não pode contê-lo. Aí ele vai dizer assim, Isaías 57:15, assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade. Num lugar alto e sublime eu habito, mas também com um contrito e com um abatido de espírito. Deus é tão grande que o universo não pode contê-lo, mas ele está dizendo, mas também habito com abatido e com contrito. Salomão disse, Deus, essa casa não pode conter o Senhor. Por isso Jesus falou que qualquer um dos pequeninos é maior do que aquelas pessoas do Antigo Testamento. Por quê? Porque Salomão ficou embabacado pensando, mas Deus, como é que o Senhor vai habitar nessa casa? Ele ia infartar se ele visse o que Jesus falou em João 14:23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Oh, que Deus tremendo! Que Deus grandioso é o nosso Deus! Agora, quer uma notícia boa? Deus poderia escolher qualquer lugar do universo para morar, mas Deus decidiu morar dentro de mim, morar dentro de você. Dá para você se animar? Eu sei que os dias não são bons, eu sei que tem notícia triste, mas o Deus do universo habita dentro de você. O Deus do universo mora em você. A partir do versículo 13, ele começa agora a fazer um outro paralelo, falando da grandeza de Deus. Agora ele vai falar a respeito das obras de Deus, e ele vai falar a respeito do ser humano. Ele vai dizer assim, ó, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado, as tuas obras são maravilhosas, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Oh, que coisa tremenda. Você sabe quando Deus passou a se importar com você? Não foi o dia que você aceitou Jesus. Porque o dia que você aceitou Jesus, você foi adotado como filho. Deus se importa conosco antes de nós se importarmos com Ele. Porque Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, verso 8. Agora, olha que coisa poderosa. Um Deus grandioso como o nosso, tremendo, que governa céus e terra, Ele para atentar quando uma pessoa está sendo formada na barriga da sua mãe. Você não é obra do acaso. Você não é mais um. Você é alguém que Deus acredita e que tem um propósito para cumprir na tua vida e através da sua vida. Os teus olhos me viram a substância informe. Oh, substância informe. Sabe o que é a substância informe? Quando o óvulo acabou de ser fecundado pelo espermatozoide, lá na tuba uterina, é uma substância informe, é um embrião. Não aparece na útera, a mulher não sabe que está grávida, o pai nem sabe que vai ser papai, não tem registro. Quando você era uma substância informe, Deus já tinha tudo acerca da sua vida escrito no seu livro. Glória ao nosso Deus para todo sempre. Agora, a Bíblia faz um paralelo de um novo tempo para a nossa vida comparado a uma gestação. Diga comigo, um novo tempo é comparado a uma gestação. Tem vários textos da Bíblia que mostram isso. O próprio Jesus falou da morte e ressurreição dele como uma mulher sentindo dores de parto. Aquele pequeno embrião que foi gerado precisa fazer algumas coisas para nascer. E nós, depois de já formados, precisamos imitar a mesma coisa para não abortar o projeto de Deus na nossa vida. Então vamos aqui, algumas lições dentro dessa grandiosidade aqui, desse Salmo 139. Primeira coisa, o que é que aquele embrião tem que fazer?
O que é que aquele novo bebê precisa fazer para não abortar o projeto de Deus na sua vida? Quem aqui quer viver o projeto desse Deus grandioso? Primeira coisa, é que quando ele é fecundado lá na tuba uterina, que está perto do ovário. Aí olha só, ele vai crescer, só que ali não há espaço para ele crescer e se desenvolver. Então, se ele crescer e se desenvolver ali, vai dar o que nós chamamos de gravidez ectópica ou tubária, o que vai provocar hemorragia na mãe e possivelmente um aborto espontâneo ou um problema para a própria mãe. Então, veja só, aquele pequeno bebê, aquele pequeno embrião, o que ele precisa fazer? Sair daquele lugar pequeno, apertado, viajar até o útero, onde há espaço para ele crescer. Primeira verdade, se eu quero viver o que o Deus Todo-Poderoso tem para a minha vida, eu preciso sair do lugar que limita o meu crescimento e ir em direção ao lugar onde há espaço para eu me desenvolver e me tornar tudo aquilo que Deus tem na minha vida, tudo aquilo que Deus tem na minha história, tudo aquilo que Deus tem na minha família. Não fique onde você está sendo limitado. Ei, vai em direção àquilo que Deus tem para a sua vida, para você crescer, se desenvolver. Eu louvo a Deus porque a nossa igreja é um ambiente para nós crescermos, desenvolvermos e nos tornar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu não posso ficar num ambiente que limita o meu espaço, o meu crescimento, a minha visão. Segunda verdade, aqui o que é que depois que ele saiu daquele lugar apertado e viajou até o útero, o que ele precisa fazer? Se fixar. Porque se ele não se fixar ali, não colar ali na cavidade do útero, o que vai acontecer? O corpo da mulher vai expeli-lo, porque ele é um corpo estranho. Porque o bebê é uma outra vida que está em simbiose com a mãe. Então o que ele faz? Ele se fixa ali e começa a desenvolver. Então a segunda lição, se eu quero viver tudo aquilo que o Deus Todo-Poderoso tem para a minha vida, nessa analogia aqui, é que eu preciso me fixar. Até para você nascer, você teve que se estabelecer em um lugar e ficar ali. Porque você acha que a Bíblia nos compara a uma árvore. O justo é como a palmeira plantada na casa do Senhor. Tu já viu alguma árvore andando para lá e para cá? Não, a árvore ela vai para um lugar, se fixa naquele lugar, se desenvolve, cria raiz, e só quando ela se desenvolve, é que ela pode resistir às tempestades e por fim produzir fruto. Então escuta uma coisa, se estabeleça nos seus sonhos, projeto, tem um alvo fixo, tem uma meta bem estabelecida, esteja estabelecido na casa do Senhor, no reino de Deus. Meu irmão, às vezes Deus até quer te abençoar, Deus quer me abençoar, mas quando Deus olha e diz, ué, cadê ele que estava aqui? Ih, já foi para ali. Não, para ali é outra fila. Eu ia te abençoar aqui, tu foi para ali, lá é outro tempo. Se estabeleça, cria raiz, desenvolva, robusteça, produza fruto e se prepare para Deus fazer coisa grande e poderosa na sua vida. Terceira verdade, o que é? Ele precisa crescer e desenvolver. Diga, crescer e desenvolver. Todo ser humano foi chamado para crescer e desenvolver. E como é que ele cresce? Já disse, ele está em simbiose com a mãe, ligado pelo cordão umbilical à placenta. Então, como é que ele cresce? Número 1, tem que estar ligado à placenta. Placenta, fonte de nutriente, aponta para Deus. Eu preciso fazer de Deus a minha fonte. Preciso fazer de Deus o meu sustentador. Deixa eu te lembrar de uma coisa. Teu negócio, tua empresa, tua fonte de renda, onde você é apenas um meio de provisão, mas a tua fonte continua sendo Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente, amém. A provisão pode trocar, mas a fonte nunca fecha. A fonte nunca fecha, continua sendo Deus. Deus é minha fonte. Tem que estar o quê? Conectado, ligado. Está ligado. Você nunca fez exercício para o teu pé crescer. Vou malhar por dedo do pé crescer. Vou malhar para a mão crescer. Você não faz porque está conectado. Quando você está conectado ao corpo, o corpo cresce, você cresce junto. A unidade promove o crescimento de todos. Por isso que a igreja é um corpo, eu tenho que estar conectado. E o nosso lema é somos conectados. Como é que ele cresce? Ele está em simbiose com a mãe e da placenta pelo cordão umbilical ele recebe nutrientes e oxigênio. Diga comigo, oxigênio. Oxigênio aponta para a oração. Como é que a gente cresce? Pela oração.
Alguém disse que a oração é a respiração da alma. Eu não oro apenas porque eu quero, eu oro também porque eu preciso. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Orar é oxigenar a alma, orar é oxigenar o espírito, orar é sair do sufoco, entregar o fardo na mão do Deus que pode todas as coisas, lançando sobre ele toda a vossa, porque ele tem cuidado de vós. Como é que cresce, pastor? Nutriente. Nutriente. Nutriente aqui, numa analogia, aponta para a palavra. A palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus é pão. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus nos fortalece. 1 de Pedro 2, verso 2, desejai ardentemente como meninos recém-nascidos o leite racional para que por ele vá descrescendo. Olha o que a Bíblia diz em João 6, versículo 63, Jesus falou, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Salmo 119, versículo 103, ó, quão doces são tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Jeremias 15, verso 16, achado tuas palavras, logo as comi, as tuas palavras me foram alegria para a minha alma, porque pelo seu nome sou chamado a Senhor dos exércitos. Jesus falou em Mateus 4, verso 4, nem só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Palavra é alimento, coma a palavra, leia a palavra e vamos crescer. E a minha alegria é que você está no culto da palavra. Pastor, o que eu preciso fazer? O que o bebê precisa fazer? Indo para o final, ele precisa se posicionar corretamente. Diga comigo, se posicionar corretamente. As mulheres sabem disso melhor do que eu. Está ali minha linda esposa Tânia, né? Me deu 2 mancebos, o Antônio e a Antonella. Tudo que vem de Antônio é bom, né? Antônio e Antonella. Aí olha só, veja, quando vai chegando perto da hora de nascer, a criança, ela dá um giro dentro da barriga da mãe para encaixar. É o que as mulheres chamam de encaixar. Ela fica numa posição para facilitar o parto natural. Agora, olha que coisa, por isso que eu disse que Deus compara esse assunto que eu falei aqui em vários textos da Bíblia, por uma questão didática, eu não passei por eles, mas vamos agora analisar alguns. Olha o que Deus diz em Oséias 13, versículo 13. Oséias 13, 13. Eu vou ler aqui para você. Oséias 13, 13 diz assim, dores de mulher de parto lhe virão. Ele é um filho insensato, porque é tempo e não está no lugar em que deve vir a luz. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está comparando o povo a uma criança dentro da barriga da sua mãe. E Deus está dizendo, as dores de parto já vieram. Já é hora de nascer. Tudo demonstra para vocês que é momento de um novo tempo, de uma nova história, de eu fazer coisa grande na vida de vocês. Mas quando eu olho para vocês, vocês são como uma criança que, em vez de virar, encaixar, ficar na posição, estão todos tortos dentro da barriga. Quer saber de uma verdade? Existe coisa que nós achamos que estamos esperando em Deus, mas na verdade é Deus que está esperando em nós, esperando nos entrar na posição para Ele fazer aquilo que é necessário. A palavra que eu tenho para você aqui é, entre na posição, porque Deus quer mudar a tua vida, entre na posição, porque Deus quer mudar a tua história, entra na posição, porque Deus quer fazer milagre e abrir portas extraordinárias para você. Agora diga comigo, também não pode nascer antes do tempo. Diga, não pode nascer antes do tempo. Você sabe que o normal é aproximadamente 9 meses, cerca de 9 meses para nascer. Mas tem crianças que nascem antes da hora. E quando uma criança nasce antes da hora, nós chamamos de pré-maturo. Por que prematuro? Porque ele não está maduro. E por que ele não está maduro? Por uma questão simples. Por fora parece que está tudo legal, mas por dentro a temperatura do útero é constante, 37 graus. Mas o bebê prematuro, debaixo da pele dele, o tecido adiposo dele não tem camada suficiente de gordura. E aqui fora tem variação climática. Então ele não aguenta a variação. Segundo, a sucção dele ainda não está plenamente capaz. E além disso, a parte respiratória dele ainda não está plenamente desenvolvida. Então quando ele nasce antes da hora, ele tem que ir para a incubadora. É por isso que tem coisa que às vezes eu e você achamos que podemos, está na hora, e Deus que nos vê por dentro está dizendo, você não está maduro. Você não está maduro.
Aguenta mais um pouquinho que eu estou te amadurecendo. Aguenta mais um pouquinho que eu estou trabalhando em você. Aguenta mais um pouquinho que eu estou te desenvolvendo. Ei, meu irmão, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Esse problema está levando você ao nível de amadurecimento que Deus quer. Ao nível de amadurecimento que você precisa para ocupar o patamar em que Deus vai te colocar. Tem alguém aqui para pegar essa palavra que eu vou liberar? Assim como casa de Potifar, cadeia, foi faculdade para José, para quando ele chegasse no trono. Deus está usando essas crises para te treinar para o lugar alto, poderoso que Ele vai te colocar, para o nome dEle ser glorificado. Aleluia! 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 Agora, se não pode nascer antes da hora, o oposto também é verdade. Não pode nascer depois da hora. Diga comigo, não pode nascer depois da hora. Por que ele não pode nascer depois da hora? É o chamado pós-termo. Dá problema. Dá problema para o bebê e dá problema para a mãe. E por que o bebê não quer nascer? Esse texto que eu li aqui para vocês, de Oséias 13:13, na NVT traduz o seguinte: ele é como uma criança que chega a hora de nascer e não quer sair do ventre. Porque o bebê se acomoda. No ventre a temperatura é constante, fica ali nadando naquela aguinha. Não falta comida e recebe direto no umbigo, não precisa nem escovar o dente. E aí se acomoda. Sabe o que eu descobri, irmão? Zona de conforto persegue a gente desde a barriga da nossa mãe. É por isso que, se botar uma rede para mim, água de coco, Wi-Fi, eu não quero sair. Eu fico. Agora, Deus, na sua misericórdia e sabedoria, colocou alguns mecanismos no corpo da mulher para expulsar os bebês que gostam de se acomodar. Você sabe que conforme o bebê vai crescendo, o útero vai se dilatando. Vai crescendo. Só que quando vai chegando nas últimas semanas, antes do bebê nascer, ele vai ganhando mais peso, cerca de 30 gramas por dia. Mas o útero não se dilata tanto e começa a se tornar um lugar apertado, confinado e estreito. Então aquele espaço que dava para ele nadar, agora começa a ficar apertado. E por que Deus fez isso na sua sabedoria? É assim, porque Deus sabe que se continuar dilatando para nós e a gente já se acomoda, e nós já nos acomodamos naquele lugar, Ele sabe, se eu continuar dilatando para você, você vai ficar aí. Só que eu quero levar você para algo maior. Eu quero fazer coisa grande na sua vida. Então eu não posso dilatar. Eu tenho que deixar você se sentir apertado, confinado. Já viu quando você tem aquela sensação que não está se encaixando, não está cabendo? É Deus dizendo: eu estou te apertando para você querer sair para algo melhor, algo maior, algo mais poderoso na sua vida, algo mais tremendo. Então Ele vai estreitando, confinando. Segunda ferramenta, sabe o que é? No ventre da mulher tem aquilo que nós chamamos de água da bolsa, né? O líquido amniótico. Quando eu era mais novo, eu via a mulher dançando, mexendo. Eu ficava olhando aquilo e falava: coitado do bebê. Deve estar tudo tonto dentro da barriga, Jesus. Ela andando rápido assim, ó. Eu achava que a pancada passava para ele, mas não é verdade. Porque o líquido amniótico funciona como um amortecedor hidráulico. Quando ela pisa forte, o líquido amniótico absorve a pancada e distribui no útero. Deus é grande. E vem uns bobos dizer que Deus não existe. Aí olha só que quando vai chegando perto da hora do bebê nascer, sabe o que acontece? A quantidade de líquido amniótico vai diminuindo. Então aquilo que amortecia, aliviava e o protegia da pancada é tirado. E as pancadas começam a vir em direção a ele. Não entendi, pastor. Quando Deus percebe que você se acomodou no meio do trajeto que Ele tem para a sua vida, o que Ele faz? Ele tira a proteção e deixa você ser empurrado por meio das lutas, das pancadas. E você acha que é para te matar. E Deus está dizendo: não é para te matar, é para te empurrar para o lugar do milagre, é para te empurrar para o lugar da promessa, é para te empurrar para o lugar do sobrenatural, é para te empurrar para o lugar da resposta. Oh, aleluia! Essa luta não vai te matar, essa crise não vai te destruir. Deus está usando isso para te conduzir, para te empurrar. Vambora, não é aqui teu descanso. Vambora, eu tenho algo. É por isso, irmão, que toda Ana, Deus põe do lado dela uma penina. Fazendo aqui um paralelo, uma analogia. Por quê? Se dependesse de Elcana, Ana continuava estéril. Porque ele dizia assim: eu sou eu para você melhor que 10 filhos. Não precisa engravidar, não.
E ela podia se acomodar, uma boa família, uma boa renda, era crente, mas tinha penina. Eu tenho, tu não tem, eu gero, tu não gera, eu faço, tu não faz. Aí ela entrou no templo e foi orar e falou: Deus, olha a oração dela. Se o Senhor atentar para a minha aflição, ela não disse para o meu sonho, para o meu desejo. Porque ela não foi movida por sonho, ela foi movida pela aflição, pela implicância. Sabe por quê? Porque a concorrência às vezes te empurra para a excelência. Aí ela pediu um filho a Deus. Deus, se o Senhor me deu um filho, o que ela não sabia é que ela ia pedir um filho, mas Deus queria um juiz. E o maior profeta antes da monarquia. Deus tem algo melhor, maior, mais extraordinário para você. Você sabe que a placenta tem um processo chamado de envelhecimento natural. Quando vai chegando a hora do bebê nascer, o que a placenta faz? Ela vai calcificando. Ela manda menos oxigênio e menos nutriente para o bebê. É por isso que quando passa da hora de nascer, você ouve relatos. Já estava ficando roxinho. Por quê? Porque a placenta vai diminuindo oxigênio e nutriente. Qual o paralelo que a gente tira daqui? Uma analogia. Deus tem coisa grande para a nossa vida. Ele provê e te sustenta. Mas quando Ele percebe que você não vai sair, Ele vai cortando a provisão. E vai te apertando. Porque Ele sabe que enquanto te manter, você se acomoda. Então Ele vai cortando para você buscar algo maior e melhor. O bebê acha que aquele cordão umbilical ali é tudo. Não sabe ele que do lado de fora Deus já preparou 2 restaurantes. Se faltar, tem várias latas de nã para sustentá-lo. Tem algo maior para você. Tem algo melhor para a sua vida. Tem algo mais extraordinário para a sua casa. Deus não está cortando porque vai te matar. Deus está cortando porque Ele tem algo mais poderoso para a sua vida. Tem alguém aqui para pegar essa palavra em nome de Jesus? Aleluia! Agora escute isso aqui. Eu vi isso um tempo. Isso aqui é legal. Existem 2 tipos de pessoas, 2 tipos de crente. Diga comigo, existem 2 tipos de crente. Crente bateria e crente teclado. Crente teclado é só Deus tocar, é só Deus falar, é só Deus conversar. E já se arrepende, já confessa, já começa a discipular, entrega o dízimo, se arrepende, entra na visão. É só um toque. Crente teclado. Não precisa gastar muito tempo com ele. É suave, já obedece. Mas tem um crente bateria. Como é que funciona? Deus tem que descer o pau nele para tirar dele alguma coisa. A notícia boa é que Deus toca bem os 2 instrumentos. A forma que você se comportar é a forma que Ele vai te tocar. Deus te abençoe em nome de Jesus.